coisa para ver, né? Boa noite a todos, espero que estejam todos bem, né? Todos com saúde. Todo dia a gente recebe notícia que um amigo, ou um familiar, ou um conhecido, né? Está aí com essa doença, ou às vezes foi até ceifado, né? Hoje mesmo eu perdi um amigo de infância, lá da minha cidade, ele era capitão da Polícia Militar lá do Rio de Janeiro, mais novo que eu, e ele ficou 15 dias na UTI, mas não resistiu, né? E acabou evoluindo a óbito, né? Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, né? Mas vamos tentando sobreviver e correndo desse trem aí, né? Ontem, pessoal, nós estávamos falando, né, sobre as drogas, né, utilizadas no centro cirúrgico, né? Então, assim, hoje a gente vai entrar especificamente em outras drogas, né? Não sei se deu tempo de vocês darem uma olhada no material lá no Live. Aquilo que eu falei para vocês, eu estou colocando os materiais lá, pessoal, de acordo com que as aulas vão acontecendo, né? Para não ficar embolado. Porque teve uma outra turma que eu trabalhei agora, nessa pandemia, que eu resolvi lançar todo o conteúdo e deu uma confusão danada, né? Então, assim, a gente vai ter uma avaliação dia 14 agora, né? Na quarta-feira que vem, e aí vai ser a metade do conteúdo, dos conteúdos, né? Para essa prova, e a outra metade vai ser para a segunda prova, que nós vamos ter duas avaliações. A segunda, se não estou enganado, eu acho que é dia 29, pessoal, tá? Depois eu confirmo para vocês direitinho o dia certo dessa segunda avaliação, tá? Depois eu lanço lá no grupo. Tem até um calendário acadêmico, eu não sei se a professora Edilma passou no grupo de vocês, mas ela passou em alguns grupos, tá? Que eu posso colocar lá para vocês lá. Então, assim, o nosso trabalho ele tem prazo até hoje, né? Que foi lançado sábado. No próximo sábado já vai ter lançado outro trabalho, mas esse vai ser mais light. Podem ficar tranquilos, não vai ser tão puxado quanto esse. Não, até apesar que esse também não foi puxado, não. Esse é fácil, esse é tranquilo demais, né? Mas vamos lá. Pessoal, deixa eu colocar aqui o nosso material na tela para a gente pegar, retomar o que a gente continuar o que a gente de onde a gente parou ontem, né? E aí a gente encerrar essa parte aqui, se Deus quiser, hoje, para amanhã a gente já entrar em novo tema, né? Ontem a gente estava falando sobre essas drogas aqui, não sei se vocês se lembram, nós falamos um pouquinho, falamos não, né? Só citei, eu até comentei na aula que eu ia citar, mas eu não ia aprofundar nelas, porque a gente ia falar de cada uma dessas drogas separadamente aqui na frente, né? Então, esse material, pessoal, já está para vocês lá no live, tá? Ele está completo. Depois eu posso até, se alguém precisar, eu posso jogar também no grupo do WhatsApp, não tem problema. Já joguei alguns materiais, não tem problema, tá? Eu até tenho um livro bem bacana de semiotécnica, que eu utilizei para a semiotécnica 1, que eu estava trabalhando no terceiro período. Se vocês precisarem e quiserem o livro, ele está em PDF e eu jogo para vocês no grupo do WhatsApp também, tá? É um livro bem bacana, auxilia bastante, principalmente para vocês que vão fazer estágio em hospital, né? Então, para dar uma revisada aí em semiotécnica, tá? Beleza? Semiologia, tá joia? Se quiser, depois eu jogo lá no grupo para vocês. É o material de Professor, só uma pergunta. Sim. O trabalho ele pode ser postado escrito na folha do caderno? Olha, Não, né? eu não sei se você vai conseguir fazer isso, porque eu não sei como que eu pedi ele lá no live, né? Se foi só a resposta lá naquele onde dá o quadradinho lá de resposta, né? Ou se eu pedi outra coisa, você pode arquivar, mas eu acho que é só a resposta mesmo. Eu acho que lá, hoje eu postei o meu lá, não tem como postar arquivo, não. Não tem como arquivar nada lá não, né, Rafael? Tem, não. Não, beleza, só então. Tem a barra lá que você coloca lá o projeto, as respostas digitalizadas lá e posta. Ótimo, ótimo. Então é só dar um Ctrl+C e Ctrl+V para quem fez, né, digitalizado. Beleza, pessoal? Vamos lá. O de sábado vai ser mais tranquilo. Podem ficar tranquilos que o de sábado vai ser mais light, prometo.
Não é caô, não, tá? Olha só, vamos falar um pouquinho, só recapitulando, né? Ontem eu falei que eu só citei o nome dessas drogas aqui, mas não entrei em detalhe de nenhuma, porque nós íamos falar delas aqui da frente, né? Então, por isso que eu simplesmente ia falar a mesma coisa duas vezes, tinha perder tempo, né? A epinefrina, pessoal, as indicações para a sua utilização em perfusão contínua são. Então, a epinefrina também, ela pode ser, né, para perfusão contínua em bomba de infusão, né? Para uso contínuo, não só no bloco cirúrgico, mas às vezes numa UTI, né? Seja adulta, infantil ou pediátrica, né? Então, assim, ela pode sim ser utilizada também em outras clínicas, através de bomba de infusão, tá? Estado de baixo débito cardíaco, né? Então, quando a gente tem um débito cardíaco baixo, pessoal, principalmente para pacientes que estão ali com uma situação de hipovolemia, né, de hipotensão, a epinefrina ela é indicada nesses casos aí, tá joia? Os efeitos beta melhoram a função cardíaca. Então, quando melhora a função cardíaca, consequentemente, melhora o tônus do miocárdio, né? E, consequentemente, o paciente tem uma boa perfusão através da epinefrina. Pessoal, a gente tem que analisar o seguinte: quando a gente fala em epinefrina, né, em qualquer outra droga que a gente vai ver aqui na frente, elas são prescritas por médicos, a dosagem ela é prescrita também pelo médico, a gente só tem que seguir as regras, né? Seguir ali as normas e rotinas da instituição e do que fala cálculo de medicações, né? Então, assim, mas vocês ficam, tem gente que fica meio assustado, fala, Maurício, você está falando aí em bomba de infusão. Bicho, eu nunca nem vi uma bomba de infusão na minha vida. Como é que faz com isso? Gente, não esquentem a cabeça com isso. Ah, porque talvez na faculdade não tenha, a gente tinha que ter aula prática disso. Gente, olha só. Uma vez que alguém for lá explicar a você como que funciona a bomba de infusão dentro de um ambiente hospitalar, você nunca mais esquece. É muito fácil. As bombas antigas, as primeiras bombas, que eram aqueles caixotões enormes, né? Elas eram terríveis para a gente fazer a programação dela. Mas hoje não. Hoje é bem tranquilo. O equipo dela é especial, né? Assim, você coloca lá o volume, né, do que vai correr. Você coloca o volume, coloca o tempo. E ela já faz o cálculo para você. Então é bem tranquilo, pessoal. A não ser que você queira colocar o gotejamento desse volume, né? Não em tempo. Você colocou lá, por exemplo, vou explicar para vocês isso. Olha só, deixa eu colocar aquele quadrinho aqui rapidinho. Olha só. Às vezes, vocês podem pegar a prescrição que o médico pediu assim, por exemplo, ó, número 1, né? Ele pediu soro fisiológico 0,9%, né? 500 ml, mas aí vamos dizer que ele pediu ali qualquer outra coisa, né? Não vou escrever nada aqui na frente, não. Ele pediu qualquer outra coisa. Mas as medicações, né? Então, pessoal, digamos que você tem aqui, com tudo que ele pediu, um volume, por exemplo, de 540 ml, né? No volume total do que ele pediu aqui, tá, pessoal? Os 500 mais 40 ml de outras drogas associadas, né? Moral da história. Ele aqui, ele pode pedir assim, aí o final da prescrição dele, ele pode pedir assim, ó, em 24 horas. Aí a própria bomba de infusão faz o cálculo para você. Ele quer que corra esses 540 ml aqui, pessoal, em 24 horas. Então, a própria bomba vai lá e faz o cálculo para você. Mas ele poderia ter pedido assim também, ó. Ó, ele poderia ter pedido assim: soro fisiológico, né, 0,9%, 500 ml, aí dando esse mesmo 540 ali de cima, tá, pessoal? Mesma coisa, dando esse mesmo volume, ele poderia pedir assim para vocês, ó. Por exemplo, 60 ou 80, né, gotas por minuto, né? Vou colocar o minuto aqui embaixo.
Ele poderia pedir assim. Então, aí você vai lá e programa, coloca 60 gotas por minuto, que vai dar o mesmo cálculo. Não, lógico que não é essa conta, tá, pessoal? Lógico que 540 em 24 horas não são 60 gotas por minuto. Estou só fazendo o parâmetro que pode vir dessas duas formas a prescrição para vocês. E aí você só tem que seguir a prescrição médica, né? Você não pode mudar a prescrição médica. E outra, pessoal, é tão fácil mexer numa bomba de infusão. É um dos equipamentos mais fáceis da gente manusear dentro do ambiente hospitalar, é a bomba de infusão. Tem outros mais complexos, né? Por exemplo, respiradores, oxímetro também é muito fácil a gente manusear e interpretar, né? Mas tem outros que são mais complexos. Tem alguns monitores cardíacos que são mais complexos, tá? Não são tão fáceis de manusear, beleza? Mas fiquem tranquilos quanto a isso, pessoal. Então, deixa eu só voltar aqui o outro material que a gente estava aqui, né? Então, olha só. Aqui, ó, quando eles falam isso aqui, pessoal, efeitos beta melhoram a função cardíaca, né? Porque ela é uma medicação, olha só, de perfusão contínua, né? Então, o paciente vai fazer uso contínuo, principalmente pacientes que precisam ficar em um estado de sedação contínua, tá? Os efeitos alfa, né, podem aumentar a pós-carga e diminuir o débito cardíaco. Então, pessoal, o que acontece? Então, aqui em cima nós estamos falando dos efeitos alfa e aqui embaixo nós estamos falando dos efeitos beta, né? Então, uma problemática da epinefrina é justamente essa, pessoal. É por ela ser lipossolúvel, né, por ela ter acesso fácil às nossas células sanguíneas, ela é uma droga de fácil passagem, né, para as nossas células sanguíneas, ela pode causar um efeito que nós chamamos rebote, né? Então, vocês estão vendo, efeitos beta melhoram a função cardíaca e os efeitos alfas podem diminuir o débito cardíaco. Então, se o paciente está com o débito cardíaco baixo, consequentemente, ela pode ser prejudicial para esse paciente, porque pode rebaixar mais ainda, tá joia? Ela é utilizada em choque séptico, tá, pessoal? É que nós chamamos de sepse hoje, né? Não é mais choque séptico, é sepse, né? Antigamente chamávamos de septicemia, mas como isso aqui eu tirei de um livro, eu não podia mudar, tá, pessoal? Essa literatura. Vocês sabem que quando a gente retira alguma coisa de um livro, você não pode fazer a modificação de nada, 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 nada. Você tem que colocar exatamente igual, né? Por isso que às vezes a gente acha que os erros de digitação nesses materiais, tá? Então, o choque séptico, ele pessoal, é causado aí por infecção bacteriana, né? Quando cai na corrente sanguínea. Então, é uma sepse. E a epinefrina é utilizada nesses pacientes, porque em muitos casos, quando o paciente está em choque séptico, que é diagnosticado precocemente, imediatamente os médicos induzem o paciente ao coma, né, com drogas, justamente para preservar alguns sistemas, principalmente o sistema nervoso central. Principalmente o sistema nervoso central, né? Lembrando que alguns vírus a gente vive muito bem com ele na corrente sanguínea. Não estou falando de todos, né? Olha esse maldito desse corona aí. Alguns vírus a gente vive bem com ele na corrente sanguínea, mas outros não, né? Então, assim, nós temos aí, tem um microfonezinho aberto. Deixa eu ativar o mudo aqui. Isso. Ó, então, pessoal, por exemplo, esse corona aí não é um vírus que você vive bem com ele na corrente sanguínea, não. Ele é um vírus maldito, né? Mas, por exemplo, o vírus do HIV, as pessoas que fazem tratamento com coquetel antirretroviral direitinho, né, seguindo os padrões e as normas de rotina, ele tem uma sobrevida muito boa, né, mesmo já com passado anos com esse vírus no organismo, né, porque ele não desenvolveu nenhuma patologia de base que possa vir ceifar a vida dessa pessoa, né? Então, ele tem uma sobrevida muito boa. Uma hepatite C, por exemplo, ela fica ali escondida no seu corpo há muitos anos, né? Chega cerca de 20, 25, 30 anos, até ela apresentar os primeiros sinais e sintomas.
Mas bactéria não, pessoal. Elas têm um poder de destruição muito fácil, muito rápido, né? E muito grande. E, consequentemente, olha, gente, uma vez eu trabalhava num asilo voluntário e tinha uma senhora lá, eu não lembro mais o nome dela, e ela era lourinha, sabe? Sim, eu acho que o cabelo era branquinho, mas muito branquinha ela, né? E ela mostrava, ela fazia questão de ficar mostrando uns álbuns de foto antigo dela lá. E esse asilo, ele era asilo e hospital. Aí tinha uma outra parte desse asilo, que era um asilo e hospital, que era só para portadores de soro, pacientes portadores do HIV, né? Pacientes soropositivos, que já estavam ali, às vezes, em fase terminal, né? Às vezes, quando descobria que estava com HIV, já estava em fase terminal. E eu trabalhava tanto nos dois, voluntariamente. Eu trabalhava tanto no asilo quanto no hospital para soropositivos. E essa senhora, pessoal, eu não sei quem é que foi passar uma sonda nela, foi trocar a sonda vesical de demora dela e passaram a sonda e, consequentemente, essas bactérias que estavam ali na vagina, né, na vulva, sei lá onde, ou às vezes até contaminação do próprio paciente, do trabalhador mesmo, né? Sei que essas bactérias caíram na bexiga, bexiga ureter, rins, corrente sanguínea, e essa senhora evoluiu a óbito. Gente, quando eu cheguei no meu plantão às 19 horas, ela já estava lá, né? Assim, o pessoal tentando entubar essa senhora, e ela estava com a coloração normal, sabe? Não estava responsiva, parecia, estava tranquilo. Só que eu não estava lá nesse setor nesse dia, eu estava lá no setor dos pacientes soropositivos. Gente, quando ela morreu, isso era 7 horas, 19 horas quando eu cheguei. Ela morreu às 23 horas de sepse, septicemia, choque séptico. Quando eu fui lá ver essa mulher, eu fiquei assustado, porque eles chamaram a gente para fazer o pacote, né? O que é o pacote? Vocês devem, talvez, ter estudado isso em semiotécnica 2, né? Quando o paciente morre, a gente tem uns cuidados com o corpo pós-morte, né? Então, um dos cuidados é fazer o pacote. E aí, lá no HGP, hoje não se utiliza mais fazer o pacote. Lá, hoje, já tem o saco fúnebre, né? Então, já coloca o paciente, a vítima, né, ali em óbito, em saco fúnebre. Mas alguns hospitais do Brasil ainda se utiliza fazer o pacote com lençóis. E aí me chamaram para ajudar a fazer o pacote, para levar o corpo para o necrotério, né, do IML. Gente, quando eu vi a mulher, eu assustei. Falei, morreu mais uma? Aí o pessoal, não, é ela mesma. Eu falei, não, ela era branquinha. E ela morreu, pessoal, praticamente da cor desse mouse aqui, sabe? Eu falei, gente, que troço terrível é esse? Então, infecção bacteriana é problemático, a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu sempre preconizo, pessoal. Técnica séptica, ela tem que ser de 1000%, não é de 10%, 20%, não, 100%, não, é de 1000%, sabe? A gente tem que ter técnica de asepsia, porque um dia a gente pode pegar um péssimo profissional também, né? Então, se a gente está fazendo a coisa errada, a gente não tem telhado de aço, né? Nosso telhado é de vidro. Pode cair uma pedra assim no nosso telhado, quebrar e bater na nossa cabeça, tá? Ali, ó, é útil, né? Quer pelo inotropismo, né? Quer pela vasoconstricção, né? Então, assim, por ela ser uma droga inotrópica, a gente falou ontem o que é o inotrópico, né? Quando eu falei aqueles glossário de termos técnicos para vocês. Quer ver? Eu vou voltar aqui um pouquinho só para quem não participou ontem. Aqui nós vimos ontem um glossário, né? De termos técnicos. Olha aqui, o inotrópico quer dizer nada mais, nada menos do que isso, ó. Agentes que melhoram a contratibilidade miocárdica, né, e melhoram o volume de ejeção do coração. Então, aí está dizendo aqui, vamos entender isso, ó. É útil quer pelo inotropismo, quer pela vasoconstricção, né? Então, ele é útil tanto porque ele causa o efeito beta e melhora a função cardíaca, e ele também é bom porque ele aumenta, pelo efeito alfa, né? Aumenta a pós-carga, diminuindo o débito cardíaco. Então, é uma droga fantástica, né? Olha mais aqui algumas curiosidades em relação a ela. Olha só. Os efeitos secundários incluem ansiedades e tremores. Eu falei para vocês ontem sobre essas drogas, né, pessoal? Pessoas que fazem uso muito tempo dessas drogas,
eles acabam ficando viciados nela. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Ela pode causar taquicardia e ansiedade e tremor, pode ser pelo uso dela contínuo, mas pode ser também após uso, pessoal. Pode ser por falta dela, que nós chamamos, quando uma pessoa está viciada em alguma droga, né? A gente diz que ele tem um vício por ela. Mas quando ele para daquela dependência por um tempo, nós falamos que ele está no período de abstinência, né? Então, isso aí poderia estar acontecendo com ele. Então, ela pode ser tanto no tratamento quanto no pós-tratamento, beleza? Pode causar tanto taquicardia quanto taquiarritmias, né? Então, pode oscilar, o coração pode ficar somente acelerado, taquicárdico, mas ele pode ficar alternando taquicardia, bradicardia, normocardia, né? Então, ele pode ficar alternando, beleza? Aumento das necessidades de oxigênio do miocárdio, né, e potencial causador de isquemia. Então, aí que é o problema, pessoal. Aumento das necessidades de oxigênio do miocárdio e potencial causador de isquemia. Não sei se vocês lembram o que é isquemia. Isquemia é quando partes de algum órgão, ali está falando no caso do miocárdio, né, pessoal? Quando partes de algum órgão começa a não ser nutrido pelo oxigênio e começa a haver gradualmente, né, morte daquele tecido ali. Então, por exemplo, uma isquemia muito severa que a gente observa a olho nu, lógico que no coração a gente não observa, não tem como você observar a olho nu, a não ser que a pessoa esteja com o tórax ali exposto, né, aberto, né, algum acidente, alguma cirurgia. É quando a gente começa a observar uma LPP, uma lesão por pressão. Então, a gente começa a ver áreas de isquemia. Aquilo vermelho, né? Muito calor, rubor, né? Então, assim, a gente começa a ver aquelas áreas hiperemiadas, a gente já sabe que ali está tendo uma isquemia e temos que agir rapidamente, beleza? Então, olha só, aumenta as necessidades de oxigênio do miocárdio e potencial causador de isquemia, tá joia? Beleza? Epinefrina, alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Boa? Olha só, a norepinefrina, pessoal, né? É parente, tá? É parente, é da mesma linhagem aí, faz muito bem, mas faz muito mal também, né? Então, assim, toda medicação, quando você pega a bula para ler, tem lá para que ela serve, né? As indicações. Mas quando a gente vai ver as contraindicações e os efeitos colaterais ou efeitos adversos, a gente chega assustado, a vontade de não tomar mais aquilo ali, não é isso? Ó, utilizado em casos de baixa resistência vascular sistêmica. Opa, não é sistêmica não, tá, pessoal? É sistêmica. Desculpa porque ficou erro de digitação ali, tá? E hipotensão, tal como um estado de choque quente, né? Profundo com débito cardíaco normal ou elevado. A infusão deve ser titulada, né, entre 0,5 a 1 micrograma, né, por quilo do paciente, tá, pessoal? Por minuto. Então, olha só, a infusão deve ser titulada, né, entre 0,5 a 1 microgramas por quilo por minuto, né? Então, 1 micrograma por quilo do paciente. É lógico que dentro de uma UTI, por exemplo, é muito difícil a gente conseguir ficar fazendo a pesagem desses pacientes. Mas quando o paciente entra no bloco cirúrgico, a gente consegue fazer a pesagem dele sim, né? Ou a gente pesa mesmo, ou a gente pergunta a ele qual o peso mais ou menos que ele tem. Lógico que você está vendo que a pessoa tem 150 quilos, ele fala que tem 30, aí você já sabe que tem uma discrepância muito grande. Você tem que passar a balança nele mesmo, se puder. Se não puder, se ele não estiver deambulando, aí não tem jeito, né, pessoal? Bora para frente um pouquinho. Efeitos colaterais da norepinefrina. Similares da epinefrina, os efeitos colaterais são similares, né? Pode comprometer a perfusão das extremidades e pode ser necessária a associação com um vasodilatador, como, por exemplo, a dobutamina ou nitroprusiato de sódio. A gente vai falar dele mais para frente um pouquinho, tá? Lá para frente, ó. Aqui a gente vai falar da dopamina, quer dizer, desculpa, falei errado. Então, assim, pessoal, por ser uma medicação que
causa vasoconstricção, né, e aumento da contração miocárdica, em alguns casos, né, em algumas situações, é necessário utilizar qualquer vasodilatador, né, autorizado, né, que não venha causar um dano colateral no paciente, justamente para melhorar essa perfusão, tá? Beleza? Por isso que a gente tem que entender desses troços. Já pensou, rapaz, sair tomando qualquer coisa? Hoje mesmo, um amigo meu pisou num prego, já tem uns 15 dias, 20 dias. Aí hoje ele me ligou querendo que eu falasse para ele o nome do antibiótico para ele tomar, porque ele não está aguentando pisar no chão por causa desse prego. Já tem uns 15, 20 dias que ele pisou nesse raio desse prego. Eu falei, bicho, você tem que ir no médico consultar, não vou te falar nada não. O pessoal é meio doido, né? Lá do Rio de Janeiro, maluco. Ali, ó, melhora a perfusão renal em doses de 2,5 microgramas, né, por quilo por minuto, né? Então, melhora a perfusão renal e outra. Se ela estiver associada com outra droga, melhora mais ainda, tá, pessoal? Principalmente drogas vasodilatadoras. Então, os rins vão ter a sua atividade renal melhoradas, tá? Melhora o débito cardíaco no choque, né, cardiogênico. Olha que maravilha de medicação, né? Útil na estabilização pós-reanimação em pacientes com hipotensão associadas a fluidos, em doses de 10 a 20 microgramas por quilos, né, por minutos. Então, quando eles falam aqui, pessoal, útil na estabilização pós-reanimação, é após uma reanimação cardiopulmonar, né? Então, essa reanimação está falando ali, ó, hipotensão associadas a fluidos. Pode ser um paciente que teve um afogamento líquido, né? Por conta de broncoaspiração, ou até mesmo por conta de uma aspiração de alguma medicação, beleza? Eu sempre comento muito com os alunos, pessoal, essa questão de você ofertar líquidos para o paciente. Tem que tomar muito cuidado com isso, para a vítima, né? Não se oferta líquido para cliente. Então, assim, seja numa hemorragia, seja numa grande queimadura, seja num choque, uma pessoa que esteja ali numa desidratação severa causada por vômito, por diarreia, a gente não oferta água em abundância. O máximo que a gente pode fazer é pegar ali um lenço umedecido, uma compressa, alguma coisa, umedecer a boca dele, mas dá ali um copão d'água, uma garrafa d'água para ele beber, é burrice, porque ele pode vomitar, broncoaspirar, aí ele pode passar por um sufoco danado. Não morre do que ele estava lá, mas pode morrer de uma pneumonia química. Tá? Vamos para frente um pouquinho. Daqui a pouquinho, pessoal, vai cair, daqui 5 minutos vai cair a nossa conexão. Aí eu coloco lá de novo o link para vocês, tá joia? Vamos lá. É uma catecolamina, desculpa, sintética, né, que aumenta o volume de ejeção e vasodilatação periférica, né, reduz a pós-carga. Então, assim, quando a gente tem essa a administração da dobutamina, né, então, assim, a gente tem aí algumas particularidades relacionadas a ela. Então, a gente precisa ter a ciência de que uma medicação dessa, principalmente que está falando aqui, ó, é uma catecolamina sintética, né, que aumenta o volume de ejeção. Pessoal, tudo isso vai depender da monitorização cardíaca, né, dos batimentos cardíacos, vai depender se o paciente está hipovolêmico, se ele está hipotenso, desidratado, né? Tudo isso vai depender para o uso desses tipos de drogas aí, né? Tem efeito cronotrópico, né, positivo, aumenta a frequência cardíaca. Então, o cronotrópico ele faz com que o coração acelere mais, né? Então, a dobutamina é muito bacana, né? Beleza? Tem algum efeito lusotrópico? A gente falou ontem sobre o que é esse bicho aí, né? Globalmente melhora o débito cardíaco pela atividade beta agonista, né? Então ele não é alfa, ele é beta. E outra coisa, pessoal, essas drogas, vocês estão vendo que elas estão intimamente ligadas ao miocárdio, né? Elas estão intimamente ligadas ao miocárdio. Então são drogas que vão trabalhar em cima
de pacientes que foram ali para fazer cirurgias de tempos determinados, mas tempos longos, né? Cirurgias de grande porte, não é cirurgia de pequeno porte. Pode acontecer que seja numa cirurgia de pequeno porte? Pode, mas muito raro isso acontecer, tá, pessoal? Raríssimo o médico administrar isso aqui junto com qualquer outra droga. É usada em estados, né, de baixo débito cardíaco e insuficiência cardíaca congestiva, tais como miocardite, né? Tudo que vocês ouvirem falar, esse sufixo itivo, não sei se eu já falei isso aqui na sala, quer dizer ou infecção ou inflamação, né? Então, a miocardite, por exemplo, pode ser causada por uma miocardite, uma pericardite, uma endocardite, né? Pode ser causada por um dente estragado, por exemplo, né? Um dente com cárie. Pode ser um dente cariado que causou uma endocardite, uma pericardite, né? Uma miocardite. Mas como assim, Maurício? Gente, quando a gente vai fazer... A gente não, a gente nada, né? Quando alguém vai fazer, que eu não quero fazer isso, não. Quando alguém vai fazer uma cirurgia cardíaca, por exemplo, o médico pede, quando ela é eletiva, tá, pessoal? Não estou falando de emergência. Um dos cuidados que o médico pede para o paciente é tratar os dentes, né? Tratar da higiene bucal, porque da saúde bucal, né? Por conta das bactérias que tem na nossa boca. Se essas bactérias caírem na corrente sanguínea, na corrente sanguínea do paciente, elas têm o potencial de ir imediatamente no miocárdio e desligar o miocárdio. E não liga mais, pessoal, tá? Então, bactérias que estão na nossa boca, tá? Não está em outro lugar, não. Ah, Maurício, mas eu não tenho isso, não. Eu não tenho dente podre, eu não tenho... Eu escovo o dente todo dia, eu passo fio dental, eu escovo a língua, eu passo Cepacol 5 vezes por dia. Sim, mas você tem ela na sua boca, sim. Tá? E quem tem cáries, tem colonização bacteriana dela, aí é que o bicho pega mais ainda. Tá? Pode ser usada em conjunto, né, com epinorepine, no choque, que é epinefrina e norepinefrina, tá, pessoal? No choque profundo, né, para melhorar o débito cardíaco e promover alguma vasodilatação periférica. Vasodilatação periférica, tá, pessoal? Periferias, beleza? Pés e mãos. Então, assim, ela pode ser utilizada tanto com a epinefrina, associado, né, com a epinefrina, quanto a norepinefrina. Isso aí vai ser de escolha médica. Tá joia? Para frente, olha, os vasodilatadores, pessoal, classificam-se por local de ação, né? Classificam-se por local de ação. Nós temos os pessoal, vai cair daqui um minutinho, e aí eu coloco outro link lá, tá? No WhatsApp, lá no grupo do WhatsApp. Vasodilatadores reduzem a pré-carga, né? Nós chamamos de nitroglicerina, é uma delas, tá? Então, a nitroglicerina ela é uma dos vasodilatadores mais potentes que nós temos, né? Funciona muito bacana. Ela pode ser associada com outra droga, tá, pessoal? Não é somente pura, ela também pode ser associada com outras drogas, e isso confere um resultado muito bacana, muito específico em relação a essa droga, né? Um resultado desejado, né? Então, é um dos vasodilatadores melhores que tem, tá? Dilatadores arteriolares, então, estamos falando de artérias, né, pessoal? Reduzem a